frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso Papai do céu, abençoa a mamãe, abençoa o papai, abençoa o Bruninho, abençoa a vovó Rai, abençoa o vovó, abençoa o vovó Daíse, abençoa a vovó Ziza, abençoa minha vida, abençoa toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Sei que em minha casa está, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, Som com minhas 1, 2, teste. prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a senhora, o Senhor que cultua a Deus conosco por intermédio do Facebook. Começamos uns minutinhos mais tarde, porque tínhamos que dar uma carga no celular para poder transmitir o culto também ao vivo. Porém, uma coisa é certa, Deus já está neste lugar. Como que eu sei disso? Pergunte, como o senhor sabe disso, pastor? Porque Ele habita dentro de nós. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E se torna um só espírito com Ele, aonde você vai, com o teu corpo, com a tua alma, com o Espírito de Deus vai contigo. Amém? Vamos adorar a Deus? Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, se desligue deste mundo passageiro, momentâneo. Diga ao Senhor como é bom poder te adorar, como é bom poder tirar um momento no dia e pensar no Senhor, e buscar o fortalecimento espiritual, e me humilhar diante da tua santa e majestosa presença. Pois nós reconhecemos, Pai, que somos falhos e pecadores e carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, cada dia mais. Senhor, vem nos envolver, vem nos abraçar, vem nos fortalecer neste culto de adoração ao Pai. É para isso que estamos aqui, para te adorar, para buscar o teu reino, para aprender qual é a tua vontade, para receber forças para andar nos teus caminhos. Vem, Senhor, com o teu poder, com a tua glória, e quebra a nossa carne, quebra o nosso orgulho, quebra, Senhor, o nosso ego, e nos transforma em filhos que te agradam, em pessoas que irão perfumar o mundo com o teu perfume, pessoas que irão exalar a tua essência, irão testemunhar a tua palavra com atitudes. Nós buscamos as tuas virtudes, ó Espírito Santo. Nós pedimos ao Senhor, aumenta o amor dentro de nós. O Senhor disse que a iniquidade neste mundo aumentaria e o amor esfriaria. Não permita isso conosco. Nos dê força para amarmos mais o próximo, para amarmos mais o Senhor, para vivermos uma vida para o teu desfrute, para o teu prazer, para a glória do teu santo nome. É o que nós pedimos, Pai. Vem mudar o nosso coração, vem colocar dentro de nós a tua vontade. Vem, Senhor, trabalhar em nossas vidas como o Senhor trabalhou na vida de Naamã. E o meu orgulho, descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei, como Naamã, curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, só meu Senhor. Eu abro mão, diga pro Senhor, de tudo que sou, só para te adorar. Você veio adorar a Deus? Então adore, adore ao Senhor. Diga: o Senhor é
nas águas do me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Quando meu eu, aleluias, quando o meu eu e o meu orgulho, e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, as águas do rio, então subirei como Naamã, curado. eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te. Levante as mãos aos céus e diga ao Senhor: eu abro mão de tudo que sou, e nada sou, só para te adorar. Senhor, então adore ao Senhor, peça a Ele, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, Quebra o meu, que o Senhor apareça, que a minha vida seja para a glória do teu nome, e mergulhar nas águas do teu amor. me purifica. Eu quero ser limpo Eu quero ser como limpo Naamã, no teu poder. Senhor, Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor me purifica. eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder, como Naamã, no teu poder. E o poder de Deus está neste lugar. O Espírito do Senhor, Ele marcou um encontro contigo por intermédio desta reunião, e Ele alcança a sua vida para te fortalecer, para te transformar, para te curar, para operar sinais, prodígios, maravilhas, para a glória do nome do poderoso Deus Altíssimo, do Senhor Jesus. Então receba o governo de Deus em sua vida, sinta o Espírito Santo trabalhar dentro de você e entregue ao Senhor os teus sonhos, os teus projetos, os teus objetivos, a tua meta. Entregue ao Senhor a tua família, confia nele, e o mais Ele já está fazendo. Ó Santo Espírito, consola aquele que se encontra aflito, oprimido, sobrecarregado. Mostra a tua luz, mostra que esta leve e momentânea dor produz na nossa vida eterno peso de glória. Igreja, diga: poderoso Deus, eu recebo a tua vontade para a minha vida, pois eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glórias ao teu santo nome, poderoso Deus. Aleluia e aleluia. Diga obrigado, Jesus. Amém. Quem está renovado no poder de Deus, e isso que é importante, se sente abençoado, abençoada, por gentileza. Vamos ao momento mais importante da palavra de Deus, né? Depois de ser cheio pelo seu Espírito, pela sua vontade, pelo seu poder, abra a sua Bíblia. Primeiramente, eu vou começar um pouco diferente agora. Em Salmos, capítulo 110, no versículo 4. Salmos, capítulo 110, versículo 4. Salmos 110, versículo 4. Quem encontrou, diga graças a Deus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, nós buscamos a sabedoria do alto. Nós buscamos, Senhor, a intrepidez que só o Teu Espírito Santo nos dá. Prepara o Teu povo para as Tuas revelações, Pai. Prepara o Teu povo para a Tua obra verdadeira. A verdadeira obra do Senhor, que não só nos salva, mas nos introduz no reino dos céus, nos prepara para a volta do Senhor Jesus Cristo, para reinar na face desta terra durante 1000 anos e também eternamente no novo céu e na nova terra. Diga assim seja, e graças a Deus. Amém, irmãos? Bom, hoje eu vou abordar um tema muito profundo e muito necessário que eu pregue isso para os irmãos, para as irmãs, porque os irmãos há de concordar comigo que tudo que eu falo aqui é diferente do que a gente aprendeu outra hora. Sim ou não? Tudo que o pastor tem ensinado aqui no altar, na igreja, com a Bíblia Sagrada, vai contra o que 90% ou mais das igrejas têm ensinado. Mas uma coisa eu digo aos irmãos, eu tenho Bíblia para te apresentar. E essas igrejas que ensinam diferente, podem pegar da Bíblia meio versículo, um versículo, isolar uma história e falar o que está no ventre em cima daquilo. Porém nós aqui na Igreja de Cristo, nós temos visto o texto, o contexto e ainda assim outros textos de outros livros que falam do mesmo assunto, para não darmos ocasião para o pretexto, para a heresia, para a vontade do ventre humano. Irmãos, eu preciso muito da sua atenção. Eu preciso muito que você entenda o seguinte: nós vivemos no tempo da dispensação da graça. Nós vivemos no tempo, diga, do cristianismo. Diga, nós somos cristãos. Mas antes do cristianismo, o que existia nessa terra? Qual era o povo eleito de Deus? Qual? O povo sabe me dizer? Quem está em casa, escreve aí, você sabe a resposta? Qual era o povo eleito de Deus antes dos cristãos? Exato. Mas é por isso que nós somos tão enganados, porque a gente não conhece Bíblia. Mas vamos lá, eu estou aqui para te ensinar. Amém? Você tem seu ofício, é ou não é? O seu André é lanterneiro. Se eu for lá para ajudar ele, ele é que vai me ensinar.
Mas em matéria de Bíblia, abra o seu coração, abra a sua mente, receba a palavra. Antes do cristianismo, o que existia apenas a religião de Deus nessa terra, não era a macumba, não eram os falsos deuses lá na Índia, não eram os falsos deuses dos índios aqui no Brasil. Antes do cristianismo, a religião eleita por Deus, o povo eleito por Deus, eram os judeus com o judaísmo. Os judeus com o judaísmo. Irmãos, e sabe como funciona o judaísmo? No judaísmo, você só tem acesso a Deus dentro do templo. No judaísmo, você só pode entrar na presença de Deus com um sacerdote junto com você. Você não pode entrar na presença de Deus sozinho. No judaísmo, você era obrigado a praticar as leis de Moisés. Servia umas letras que estavam escritas na pedra. No judaísmo, o dízimo é obrigação. No judaísmo, todo janeiro do ano era obrigação matar um cordeiro e pegar o sangue e passar onde? Aí eu te pergunto aqui, quem já pegou e já passou lá o suco da uva na sua porta porque algum pastor te ensinou? Eu já ensinei isso muitas vezes ao povo. Sabe por quê? Porque hoje os pastores estão trazendo o judaísmo para o cristianismo. Hoje tem muitos pastores que ainda ensinam: você quer ser abençoado por Deus? Vem fazer uma campanha comigo aqui na igreja. Como quem diz assim: eu sou o mediador, se você unir a sua fé à minha, você vai ser abençoado. Porém não é o que Cristo ensina. Cristo ensina: o filho que precisa algo do pai, entra no seu quarto, na sua casa, em secreto e fala com Deus. E o seu pai que vem em secreto te responderá. Olha a diferença gritante do cristianismo para o Por que você acha que o povo judeu não aceitou Cristo? Porque a mudança foi radical, a mudança foi gritante. A mudança do judaísmo para o cristianismo é enorme. Vou te dar um exemplo. No judaísmo, para acessar a presença de Deus, tem que ir no templo. E tem muitas igrejas e pastores que ensinam que se o povo ama a Deus e quer ter a presença de Deus, tem que estar dentro, chama o templo de igreja. Quando fala dentro da igreja, a pessoa já entende, dentro do templo. Só que eu te provo que a igreja não é o templo, que a igreja é você. Eu te provo que esse templo aqui não é a igreja. Igreja somos nós. Porque se hoje eu quebrar o contrato, eu entregar a chave do salão para o dono do salão, amanhã, se ele quiser, põe um prostíbulo aqui dentro. Amanhã, se ele quiser, abre um boteco aqui dentro, uma danceteria. Você entende? Sabe quem que é a igreja de Deus? A morada de Deus no cristianismo? É você. No judaísmo, sempre dependia de sem o sacerdote você não acessava a Deus. Para você ter uma ideia, o sacerdote primeiro tinha que sacrificar um animal para pedir perdão dos pecados dele, para depois pegar o seu animal e sacrificar e pedir o perdão dos teus pecados. É assim o judaísmo. Porém no Novo Testamento, eu disse para você abrir em Salmo 110, é ou não é? Marca aí com a mão, com o dedo, e vai lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Deixa o Espírito Santo guiar a pregação. É no finalzinho da Bíblia, antes das epístolas do apóstolo João, como Apocalipse, né? Pode voltar. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o celular já querendo se aposentar aqui. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Olha aqui para o pastor, você que já encontrou. Antes de ler, eu quero argumentar mais com você como que as igrejas estão degradadas hoje em dia. Como que o judaísmo tem entrado dentro das igrejas do cristianismo. Para você ter uma ideia, eu acho que uma das maiores heresias que eu me lembro agora foi um propósito que eu fui ensinado a fazer, da onde eu vim, que se chamava um escrito das vossas dívidas. Que a gente dava um papel com um envelope grampeado e falava para a pessoa: você vai escrever aqui quais são as suas dívidas, os seus pecados, e você vai trazer uma oferta e Deus vai te perdoar. Que eu me lembro agora, essa foi uma das maiores heresias que eu já pratiquei dentro da igreja. Por quê? Porque a gente estava fazendo daquela oferta que o povo dava um sacrifício maior do que Cristo fez na cruz do Calvário, que é o sacrifício único e eficaz eternamente. Por falta de conhecimento da Bíblia é que o povo sofre, é que as heresias entram dentro da igreja. Eu falei isso outra hora e eu repito hoje. Foi uma ideia que deu certo. Uma ideia que deu certo. Qual ideia? O bom pastor dá a vida. Aí os pastores começaram a fazer o quê? Mostrar com hipocrisia as suas obras. Dormir no altar, subir no monte, fazer jejum em cima de jejum, carregar galão de água. Outros em outros ministérios carregar cruz. Quem está entendendo? E toda hora o argumento era o mesmo: o bom pastor dá a vida. Só que na Bíblia, esse bom pastor é quem? Dar a vida nessa mensagem é literalmente morrer. Quem foi que morreu por mim e por você? Qual pastor nos dias atuais morreu por você? Muitos só estão enganando e explorando o povo, e sem dizer que estão praticando as obras dos nicolaítas, que a Bíblia fala em Apocalipse que Jesus odeia. Ele odeia as obras dos nicolaítas. Eu vou falar muito sobre os nicolaítas nessas próximas semanas. Os nicolaítas, lá na primeira carta de Éfeso, era um comportamento. Na carta de Pérgamo, de Tiatira, se tornou um ensinamento, uma doutrina dentro da igreja. Pergunta para mim, por favor, pastor, o que é nicolaítas? Que doutrina é essa? Você tem que ser curioso, crente, senão você não aprende nada. Quem está entendendo? Para entender essa palavra, nós temos que ir para o grego. No grego, nico quer dizer vencer, subjugar. Quem está entendendo? Laitas quer dizer o povo, os leigos, os inferiores, os que têm menos conhecimento. Então, nicolaítas, a doutrina que o Senhor Jesus odeia dentro da igreja de Cristo, é as pessoas, algumas delas, governar sobre o povo, se fazer superior ao povo, se colocar numa posição acima do povo, como quem diz assim: ó, você tem um acesso a Deus, mas o meu é mais próximo. Você até sabe alguma coisa de Bíblia, mas eu sou especial. Ó, se você quer ser abençoado, você depende de mim, da minha oração, da minha visita na sua empresa, da minha visita na sua casa. É assim que a maioria das igrejas hoje em dia, elas têm ensinado. E o povo fica dependente, ó, comendo na mão dos homens e não nas mãos de Cristo. Sabe por quê que nós vivemos numa era que os cristãos dão tão mau testemunho? Porque está entrando na cabeça dos cristãos que eles não têm ligação direta com Deus. Quem tem é o pastor, quem tem é o bispo, quem tem é o apóstolo, quem tem é o padre, quem tem é o papa. Aí a pessoa pensa: ah, eu não sou obreiro, eu não sou pastor, então eu posso pecar. Está vendo a gravidade do problema da doutrina dos nicolaítas?
Ah, se eu fosse pastor eu não bebia, mas como eu não sou pastor eu posso beber. Se eu fosse pastor eu não me prostituía, mas como eu não sou pastor eu posso me prostituir. Porém, irmãos, na Bíblia Sagrada, a mesma comunhão que eu tenho com Deus, a ligação, o chamado e a ligação é a comunhão que Deus tem contigo. E é isso que eu quero te mostrar aí. Você está com a Bíblia aberta? Olha o que o apóstolo Pedro disse, capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu Pai amado, vós, porém vós, é você é nação eleita. Deus te elegeu nele antes que você nascesse nessa terra. O teu espírito estava dentro de Deus. Deus te conheceu e disse: esta, quando nascer na terra, vai confessar que Jesus é o Cristo, porque é meu escolhido. Mas por que tantos têm morrido no pecado, têm morrido antes da hora? Por quê? Porque não tem a oportunidade que você está tendo hoje de ouvir o evangelho da verdade. Vão nas igrejas e só são explorados a fazer campanhas e mais campanhas, votos e mais votos, como se para alcançar algo de Deus precisasse fazer campanhas, como se para ser abençoado por Deus tivesse que pagar fazendo votos, como se não der 10% do que ganha, Deus fica brabo com a pessoa e destrói com a vida financeira da pessoa. Porque ao contrário do que pregam nas igrejas, é o que eu estou pregando para você, é isso. Eles não falam dessa forma, mas eles falam: quer ser abençoado? Vamos fazer campanha tal dia. Quem quer uma porta grande na sua vida? Então dê uma oferta grande nesse envelope. Quanto maior a bênção que você deseja, mais invista na obra de Deus. Quem quer prosperar? Quem quer parar que o carro fique quebrando, que a empresa fique vazia? Então para de roubar a Deus. É assim que falam. Em outras palavras, Deus vai te deixar na miséria se você não pagar o dízimo. Deus não vai te abençoar se você não fizer a campanha. Deus não vai abrir a porta se você não fazer o voto. Sabe o que é isso? Doutrina dos nicolaítas, daqueles que governam o povo, exploram o povo. Doutrina dos nicolaítas é trazer o governo como é nesse mundo para dentro da igreja. Como é que é o governo nesse mundo? Tem o presidente, tem o governador, tem os senadores, depois tem o que? Os deputados, os prefeitos. Vamos para a cidade, os prefeitos, os vereadores. Fizeram a mesma coisa dentro da igreja. Tem os obreiros, aliás, tem os membros lá no pé, aí no joelho tem os obreiros, na cintura tem os pastores, no ventre tem os regionais, no peito tem os bispos, e o cabeça é o fundador do ministério. Não é a mesma coisa que os governos lá fora? E no estudo de Apocalipse no domingo você vai entender que isso começou lá no século IV, nos anos 400 depois de Cristo, quando a igreja casou com o mundo e nasceu a igreja católica e o sistema papal. Não existia sistema papal. Foi criado depois do casamento da igreja com Roma e se tornou a igreja católica apostólica romana. Quando Martinho Lutero saiu e reformou a igreja católica, ele saiu da católica, mas o sistema da católica não saiu de dentro dele. E na igreja evangélica começou a ser o sistema dos pastores. Esse é o ministro, esse é o pastor local, este é o pastor auxiliar. E tem que ser aquele respeito como se fosse dentro do exército. Sabe por quê? Porque tudo que o homem gosta é de governar sobre os outros. Mas olha o que a Bíblia está falando para você hoje. Você é nação eleita. Você
foi chamado para ser sacerdócio real. Deus, Ele tem uma ligação direta com você. Agora você entende por que eu tenho dito: se alguém chegar para mim e pedir, pastor, ora por mim, eu não vou fazer isso. Eu vou falar, eu vou orar com você, eu vou interceder por você, mas você intercede por mim, porque eu creio que como Deus ouve a minha oração, ouve a sua também. Porque quem faz acepção de pessoas são os homens, não é Deus. Está entendendo? Quem entende isso? Está vendo por que eu prego totalmente diferente? Porque eu tenho lido a Bíblia. Antes eu só lia a Bíblia para achar uma mensagem para falar aquilo que já ia de encontro com o meu ventre. Sabia que os pregadores têm pregado assim? Hoje eu quero falar de prosperidade. Deixa eu ver alguém que prosperou na Bíblia. Salomão. Salomão fez um sacrifício de 1000 holocaustos. Fechou. Gente, Salomão foi o homem mais sábio. Sacrificou 1000 cabeças de boi antes disso acontecer. Quem aqui pode sacrificar também? Você vai receber sabedoria de Deus. Mas se eu ler a epístola de Tiago, eu vou ver que Deus, Ele dá sabedoria a todo o que pede com liberdade, ou seja, gratuitamente. Então no Velho Testamento Salomão pagou para ter. No Novo Testamento quem pagou por nós foi Cristo. E pelo nome de Jesus todas as bênçãos já estão preparadas nas regiões celestiais. Pastor, então eu não preciso mais dizimar, fazer voto? Não. Então não preciso mais ajudar a igreja? Não também, né, irmãos? Aí você quebra minhas pernas também. Tem os irmãos que estão entendendo isso. Mas você tem que entender, quando eu ajudo a igreja é para humilhar Mamon. Onde é que o povo colocava as ofertas? No culto dos apóstolos, nos pés dos apóstolos. Sabe o que é isso? Mamon sendo humilhado. Aqui, Mamon, outra época eu só ia atrás de você. Mamon é a mesma coisa que riquezas. Eu só ia atrás de você para satisfazer o meu ventre, a minha vontade. Agora não, eu abro mão de você para converter as minhas riquezas temporais, passageiras nesta terra, em tesouros no reino dos céus, investindo na pregação do reino. O povo pensava, eu não tenho a unção que os apóstolos têm, então eu vou investir na vida deles para que eles alcancem mais almas. Eu não tenho a vocação que eles têm, então o que eu vou fazer? Investir na vida deles para que eles vão e cheguem até pessoas e ganhem almas que eu não poderia ganhar. Mas o acesso a Jesus, irmão, todo mundo tem um acesso igual. Quem entende isso? Amém? Então vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Ou seja, você tem um encargo. Diga, eu tenho um encargo. Diga, Deus me deu uma responsabilidade. E qual foi a responsabilidade? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, e Deus quer que o Espírito Santo dele exale o bom perfume de Cristo por intermédio da tua vida. Mas aí você fica aí com a cabeça na doutrina dos nicolaítas, pensando, não, quem tem que se santificar por mim é o pastor. Quem tem que orar na madrugada por mim é o pastor. Quem tem que subir no monte por mim é o pastor. Quem tem que fazer tudo que é espiritual é o pastor. E eu só tenho que ir na igreja. Eu só tenho que dar dízimo. Eu só tenho que pagar as contas da igreja. Só que os nicolaítas, para eles isso já está ótimo. Só o que eles querem é isso mesmo. Não querem muito envolvimento contigo não. Eles só querem que entre na tua cabeça, que você tem que dar. Os nicolaítas é assim. Pode deixar que aqui a gente cuida. A doutrina dos nicolaítas é tão pesada que se você chegar na igreja e falar, eu posso limpar o altar, pastor? Ele vai virar para você e vai dizer, não! O altar é um lugar santo, só pode tocar quem é consagrado a Deus. Quem já passou por uma situação dessa? Só aqui umas 4 pessoas.
Aí você chega para esse pastor nicolaita e você lê, mas o que diz lá em Pedro, capítulo 2, versículo 9? Não fala que eu sou nação santa, nação eleita, sacerdócio real? Então por que eu não posso tocar no altar? O pastor, no cristianismo, o altar não é esse monte de tijolo que o Senhor sobe. O altar é o nosso coração. É aqui que o Espírito Santo habita. Quem está entendendo? Vamos lá então, Salmos, vamos rapidinho. Por que eu quero ler Salmos com os irmãos? Salmos capítulo 110, versículo 4. Por que eu quero ler Salmos? Para os irmãos talvez não faça tanto sentido se os irmãos não prestar muita atenção na pregação. Essa mensagem aqui de Salmos é extraordinária, é importantíssima para a nossa fé cristã. Nessa mensagem aqui, se o judeu já está recebendo do Espírito Santo que Jesus é o Cristo, você prega para ele essa mensagem, ele se converte. De tão poderosa que essa mensagem é. Por quê? Porque no versículo 4 começa como? Olha só que poderio. O Senhor jurou. A Bíblia Sagrada é o único livro com esta peculiaridade, aonde Deus fala com o homem. Não há nenhum outro livro na face da terra que Deus fale com o homem. E aí quem está jurando é o Senhor, é o nosso Deus, o nosso Criador. E ele disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Isso daqui é uma profecia que no nosso tempo já se cumpriu, porque nós vivemos o tempo do fim. Se lembra do sonho de Nabucodonosor? Já estamos nos pés. Se lembra das 7 epístolas de Apocalipse que nós começamos a estudar domingo? Nós já estamos vivendo as 3 últimas. Nós estamos próximos à volta do Senhor Jesus. Acorda, crente. Você fica aí, eu vou cuidar da minha vida, que eu tenho mais 40 aninhos de vida, tá bom. Mas e se Jesus voltar daqui 2, 3, 1? Porque primeiro ele vai arrebatar os vencedores. Então virá a grande tribulação, que tem um tempo de 7 anos. Para então começar o milênio. Começando como? Com a guerra do Armagedon, onde os exércitos que seguem o anticristo nessa terra serão mortos. E muita atrocidade vai acontecer até o Senhor Jesus guerrear contra o anticristo. Porque Deus vai derramar os 7 cálices da sua ira sobre o povo dessa terra, que não deu o braço a torcer, que não confessou que Jesus é o Cristo, que endureceu o coração e quis viver só para o seu umbigo. Deus te deu um corpo, Deus te deu uma vida, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma cidade, Deus te deu a terra, e ainda assim você vive uma vida virando as costas para Deus. Ele está irado com essas pessoas. Porém vivemos o tempo da dispensação da graça. Quando acabar o momento da dispensação da graça, que o último que foi elegido por Deus, predestinado por Deus para ser salvo, confessar Jesus, então um cálice da ira é derramado. Tudo tem um tempo predestinado. Para Deus, escuta isso, para Deus tudo já aconteceu. Só para nós que estamos presos a esse espaço-tempo que está acontecendo. Deus, Ele não habita na eternidade. A eternidade habita em Deus, de tão poderoso que o nosso Deus é. Quem está entendendo? E Ele prometeu nessa terra, lá no tempo que estava sendo escrito o livro de Salmos, centenas de anos antes do Senhor Jesus nascer, Ele disse: eu vou enviar em Israel um sacerdote, e esse sacerdote, ele vai ser sacerdote para sempre.
Ou seja, esse sacerdote, ele é especial. Por quê? Porque todos os sacerdotes do judaísmo, da tribo de Levi, de tempo em tempo, eles tinham que ser, como é que fala quando um jogador é trocado no meio do futebol? Substituído. A senhora, hein, dona Regina? Ah, dona Regina, mostrando seus talentos. Olha só, assim como o jogador no campo de futebol, quando cansa, ou então quando envelhece, tem que ser substituído, os sacerdotes no judaísmo, de anos em anos, visto que são homens de carne e osso e envelhecem, também tem que ser substituído. Mas olha o que Deus, Ele prometeu: eu vou enviar um sacerdote que vai ser o sacerdote eternamente. Em outras palavras, esse sacerdote vai vencer a morte. Em outras palavras, esse sacerdote vai ressuscitar. E por que ele diz, segundo a ordem de Melquisedeque? Você se lembra de Melquisedeque, crente? Eu já preguei sobre ele aqui. Você se lembra? Vamos refrescar a memória. Vai lá em Gênesis, capítulo 14, no versículo 18, se eu não me engano. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Gênesis, capítulo 14, exatamente, versículo 18. A Bíblia fala que que Melquisedeque é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. Ou seja, como foi Melquisedeque lá em Gênesis, Cristo, ele será da mesma forma, nesses ofícios. Qual ofício? Olha o que Melquisedeque era, vamos ler. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, ele tinha dois ofícios. O primeiro ofício, o primeiro ofício, Melquisedeque, rei de Salém. Ou seja, o primeiro ofício dele era o quê? Rei. Trouxe pão e vinho. Era ele o quê? Então ele era rei e sacerdote. Isso daí, quando alguns homens avarentos, gananciosos entendem, eles ficam doidos. Eu também, além de sacerdote, eu quero ser rei. Está entendendo? Ah não, eu também, além de ser um homem de Deus, eu quero ter poder, eu quero governar, eu quero ter uma vida farta. E acaba caindo no ministério. E por isso muitos na volta do Senhor Jesus vão dizer: Senhor, Senhor, nós expelimos demônios no teu nome, nós operamos muitos milagres, nós profetizamos e aconteceu. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque faziam como nicolaítas, como o ensinamento dos nicolaítas, faziam governando o povo e não servindo o povo. Eu falei com os presbíteros, né? Com os obreiros, com os colaboradores. Teve aqui uma formação e eu ensinei na palavra. Deus nos dá a vocação, mas não é para a gente dominar o povo, é para a gente apacentar, para a gente receber na porta, ajudar o local de sentar, cuidar, né, do templo de oração, lavar, sair, evangelizar, falar do amor de Jesus. É para isso que Deus nos dá a vocação. Não é para a gente empinar o narizinho, botar uma gravata, a paz do Senhor. Ou então sobe no altar, é Deus no altar, é o rei. Aí quando desce do altar, some, ninguém tem acesso. Quando Deus disse que mandaria um sacerdote eterno, Ele não estava brincando. Entenda, Ele estava dizendo o seguinte: quando esse sacerdote chegar, acabou, não vai ter outro. Porque Ele é o quê? Não é possível que você não pegue uns trem desse. Olha o que Deus disse: eu vou mandar um sacerdote, o que, dona Janaína? Eterno. Sim ou não? Dona Tânia, se esse sacerdote é eterno, precisa substituir? Precisa ter outro?
Mas parece que nas igrejas aqui no Brasil está cheio de sacerdotes para interceder por nós a Deus. Cheio de sacerdotes. Quando na verdade a vocação deles é apenas ensinar para o povo quem é o sacerdote eterno. Ensinar ao povo qual que é o nome que tem todo o poder e autoridade e que todo crente cristão tem acesso: Jesus Cristo. Está entendendo? Porque muitos, mesmo conosco, ficam com uma pulguinha atrás da orelha. Mas será mesmo que esse negócio aí, esse trem aí, que nem diz mineiro, né? Esse trem aí é de Deus? Será que não é do coração do homem, do pastor João? Deus sabe das coisas e revela no nosso espírito. O que essa pessoa tem que fazer, em vez de ficar com a mente vazia, que é a oficina do diabo, é baixar a cabeça e ler mais a Bíblia. É entrar na página do Facebook e ouvir mais a palavra. E vai ver que o que a gente tem pregado aqui não tem sido, infelizmente, pregado em nenhum outro lugar. Porque essa obra é muito maior do que nós. Eu passo, mas o sacerdote dessa obra é eterno. Quem entende? Então Melquisedeque, por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque, além de sacerdote, ele também era rei. Eu quero te mostrar que a Bíblia fala com todas as palavras que vai vir o renovo do Senhor, e ele vai ser bom nos dois ofícios, em ser rei e em ser sacerdote. O reinar, o governo, não vai corrompê-lo, porque verdadeiramente ele teme a Deus. O governo, o se assentar à destra de Deus, não corrompeu o Senhor Jesus. Ele continua sendo justo. Quem entende? Vai lá em Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Pastor, esse livro aí não tem na minha Bíblia não, pastor. Zacarias era o tempo do Didi Mocó lá Não tem na sua Bíblia aí. Provavelmente está até colada as folhas, né, desse livro, porque você nunca deve ter folheado ele, mas vai encontrar. Eu vou te dar uma dica. Está pertinho do livro que os pastores mais usavam para pregar na igreja, para falar do dízimo. Está pertinho desse livro. Qual livro é? Nossa, toda a igreja sabe, hein? Eita, então você já sofreu na mão dos exploradores já, né? Zacarias capítulo 6, versículo 13. Zacarias capítulo 6, versículo 13. Não, mas é bom, porque aí depois com calma a senhora vai estudando, né? Amém. Até quem está aqui, é bom, você que quer mesmo conhecer a verdade, você anotar, você gravar, ou depois em casa ver a pregação. Eu tenho o maior prazer, irmãos, de deixar assim, gratuitamente. Quem quiser estudar a palavra, estuda. Zacarias capítulo 6, versículo 13. Diz assim, ele mesmo edificará. Não, vamos começar no versículo 12, E diz-lhe: assim diz quem? Deus falando de novo. Não estou te falando que a Bíblia é o único livro que tem essa peculiaridade, que Deus fala com o homem? É o único livro, não tem outro. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é o quê? Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será o quê? E será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos. Está vendo? Jesus Cristo é o Rei dos Reis, e Jesus Cristo, ele é o sacerdote para sempre, o sacerdote eterno. Você está pegando isso hoje? Quem está pegando? Então não procura outro sacerdote. Tem pessoas que sabem qual que é o sacerdote dela? Uma imagem de gesso. A pessoa pede para imagem de gesso, me ajuda aí em cima.
Falta de leitura da Bíblia. Você está rindo, mas agora eu vou nos teus calos. Tem pessoa que o sacerdote dela, sabe quem é? Um lencinho. Ai, lencinho, cura aqui, cura ali, cura lá. Você não foi ensinado a pegar um martelinho e sair batendo nas coisas que você queria ser abençoado. Jogar água benta, sal grosso, sal fino, sal rosa. Ah não, sal rosa ainda não, né? Suco da uva. Irmãos, tudo isso no Velho Testamento eram símbolos que representavam Jesus. Porém no Novo Testamento é no nome de Jesus que está toda a autoridade. É a nossa oração que tem poder e faz o poder de Deus agir na nossa vida. Quem entende isso? Tanto que você vê, né? Graças a Deus, daqui uns meses vamos completar 1 ano, para a glória de Deus aqui na cidade. E quantas pessoas não têm me procurado para contar bênçãos? Pergunta qual voto fez. Pergunta qual amuleto usou. Pergunta qual sacrifício eu fiz para a pessoa ser abençoada. Não, a pessoa simplesmente, pastor, fui orar no meu quarto, fui falar com Deus e Deus entrou com a providência, porque a glória é dele, meu irmão. A glória é dele. Quem entende isso? Amém? Vamos agora lá em Hebreus no capítulo 7. Agora, para não tomar muito tempo, qualquer hora eu vou pregar. Agora você conhecendo, né, a introdução dessa mensagem, pode ser que terça-feira que vem eu pregue Hebreus 7 de uma forma mais profunda, que você vai ficar arrepiado. Hoje eu vou só falar um trechinho, amém? Para encerrar a reunião. Glória a Deus. Inclusive eu vou pregar mais os títulos do que os versículos, porque o título é o resumo do que está escrito. Vamos começar pelo capítulo 7 de Hebreus. O título do capítulo 7. Quem tem a Bíblia em casa ou na igreja e não tem título, só preste atenção no que o pastor vai ler, que tem outras pessoas com a Bíblia com título aqui, que não vão deixar o pastor mentir e nem lhe enganar. É o que está escrito. Depois você lê em casa o texto, para estar mais preparado e preparada para a pregação da terça-feira que vem. Amém? Hebreus, aliás, eu vou continuar essa pregação na sexta, ué. Sexta está tranquilo, vamos continuar na sexta-feira. Amém? Sexta-feira a gente continua. Diz assim, ó: Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, o título: Melquisedeque, tipo de Cristo. Amém? Ou seja, como Melquisedeque era rei e sacerdote, Cristo também é rei e sacerdote. Agora eu tenho um negócio para falar para você. Eu não sei se eu falo. Não sei se você quer saber. Você quer saber? Quer saber mesmo? Então preste atenção. Israel, ele é constituído por 12 tribos. Amém? Uma das tribos é a tribo de sacerdotes, que é a tribo de... que vem os levitas, que é a tribo de Levi. Então, no Velho Testamento, no judaísmo, hoje ainda em Israel, só é tido como sacerdote quem nasce da descendência de Levi. Quem entende? E a tribo de reis, pergunta, qual é a tribo de reis? É a tribo de Davi, é a tribo de Judá. Então, de Levi vinham os sacerdotes e de Judá vinha os reis. O Senhor Jesus, ele nasceu, né? Deus escolheu Maria e José, porém José só trouxe o nome, porque a essência, a substância de Cristo não veio de um homem, não é o sêmen de um homem, mas é o próprio Espírito Santo trazendo Jesus à vida nessa terra. Quem está entendendo? Só que presta atenção, José, ele vem da tribo de Judá pela parte de Salomão. Quem está entendendo? E Maria também vem da tribo de Judá, da parte de Natã, do profeta Natã, na Bíblia Sagrada.
Ou seja, o Senhor Jesus, ele não nasceu da tribo de Levi, por isso Israel não o aceitou como sacerdote. O que os judeus deixaram passar e não notaram é que Deus não ia enviar apenas um sacerdote eterno, ele ia enviar um sacerdote que também é rei e é bom nos dois ofícios. Então Cristo veio da tribo de Judá. Por isso que em Apocalipse a gente vai ver, depois dos estudos das cartas, que ele é chamado como o leão da tribo de Judá. Quem está entendendo? Por isso que eu falo, eu não sei se eu entrego para os irmãos essas revelações, que eu não ouço um glória a Deus, um assim, obrigado Senhor por essa revelação. Parece que alguns irmãos já estão pensando, ixi, deixei o feijão no fogo, vai queimar. Deixa eu até falar com o povo que está em casa, deixa eu dar boa noite, né? Deixa eu dar a paz do Senhor. Deve ter aí umas 3 pessoas com a gente. Eita glória, olha o povo em peso cultuando a Deus, ó, que maravilha. Oh, minha mãe linda, te amo, a paz do Senhor Jesus, a paz seu Josiano, Dona Thaís, a paz Dona Lucena, Dona Arlete, a paz Mana, a paz do Senhor Jesus, Dona Sirlene, Dona Regina Garcia, né? Aí de Além Paraíba, um forte abraço à senhora também, a paz do Senhor Jesus, Dona Thaís Rafaela. Deixa eu ver quem está mais conosco. A Dona Érica também, a paz do Senhor Jesus. Dona Marinha, a paz do Senhor Jesus. Dona Conceição, Dona Lavínia, Dona Rai, seu Carlinhos, Dona Marília, a paz do Senhor Jesus. Que bom que os irmãos hoje estão aí, né? Assistindo pelo Facebook, porque se juntasse todo esse povo aqui para cultuar com a gente, vigilância sanitária ia aparecer aqui. Glória a Deus. Dona Rosângela, Dona Rosa, graças a Deus, Deus abençoe também. Muito boa noite a todos os irmãos. Se eu não falei alguém, né, eu peço desculpa, mas um forte abraço. E é um prazer ter a senhora, ter o Senhor cultuando conosco. Está aí também o seu Fabrício Odilon, né, seu Fabrício? Que mensagem, irmãos, que mensagem. Então a revelação é essa: Jesus Cristo veio da tribo de... Por quê? Diga, porque ele é bom nos dois ofícios. Ele é rei e ele é sacerdote. Vamos melhorar essa frase? Vamos melhorar? Diga assim, porque ele é bom nos dois ofícios. Ele é o rei dos reis e o sacerdote eterno. Aleluia. Não é aleluias não, hein, irmãos? Não pode ser aleluias não, hein? Aleluias é blasfêmia. É aleluia, porque você está dando glória a Deus. Se você disser aleluias, você está dando glória a deuses. E nós cremos que existe um só aleluia, amém? Que aí os crentes às vezes se empolgam, aleluia, aleluia. Não, é aleluia, que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, amém? Então, olha o que diz agora no título do versículo 4. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. O sacerdócio de Cristo é superior ao A pergunta é: qual sacerdócio que tem reinado na sua vida? O de Cristo ou o levítico? Porque se você é aquela pessoa que por mais que o pastor ensine, você fica lá, eu quero devolver meu dízimo. Então não é o sacerdócio de Cristo na tua vida, é o levítico ainda. Você bebeu tanto lá do vinho da prostituta, que você acaba que quer continuar, pelo menos dando uma bicadinha no copo. Quem está entendendo? Ou seja, no judaísmo, no sacerdócio levítico, era dízimo, era sacrifício. Quem está entendendo? Porém no cristianismo, não. No cristianismo é você buscar o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão a crer. E você há de concordar comigo que tem muitos irmãos nessa terra que dão rios de dinheiro na igreja, mas não tem força para largar a amante, não tem força para vencer o vício do cigarro, da bebida.
E isso entristece muito o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não quer o seu dinheiro. Ele quer viver em perfeita comunhão na tua mente e no teu coração, usando da tua vida para glorificar a Deus nessa terra e envergonhar o diabo. Quando nós nos santificamos para Deus, o diabo é envergonhado. Se lembra quando Deus, ele chamou os filhos dele, Satanás foi no meio? Se lembra? Deus, ele se alegrou, né? Botou a bola de Jó lá em cima, né? Virou para Satanás e falou: tá vendo lá o meu servo Jó? Não há ninguém na terra que nem ele. Ó, que maravilha. Jó nem sabia de nada, né? Mas Deus estava alegre com ele um montão. Como será que Deus, ele fala de ti com o Senhor Jesus, o sacerdote eterno que está sentado à destra dele? Será que todo dia o Senhor Jesus tem que estar lá: ô Pai, eu peço perdão pelo fulano, mais uma vez ele caiu, falou o que não devia, olhou o que não devia, deixou de honrar ao Senhor a tua obra, ou ajudar o próximo como devia, por causa do coração que ainda está corrompido, ou pela prostituição, ou pela avareza, ou pela mágoa. Aí o Senhor Jesus, como sacerdote, ele faz o quê? Intercede por nós. Ou será que Deus vira para o Senhor Jesus para Deus, falando: tá vendo lá como fulano está mudando? Nosso filhinho, daqui a pouco ele está aqui com a gente. Quem está entendendo? E quando eu voltar lá na terra, ele vai reinar comigo. Vai ser um prazer falar: toma aqui o cetro, ó. Vamos reinar sobre essa terra. No lugar da vossa vergonha tereis dupla. Vós sois sacerdócio real. Agora, você está recebendo de Deus o que Deus está te entregando? Porque primeiro a gente está vendo que Jesus Cristo é sacerdote para sempre. Hoje eu vou parar aqui, tem muita coisa. Meus irmãos, aqui para você ter uma ideia como é que está o capítulo 7 de Hebreus, para a gente conversar. Ó, para você ter uma ideia, vai ser tudo na sexta-feira que eu vou te entregar. Hoje não dá mais tempo. Mas para encerrar a pregação de hoje, eu quero ler um último versículo, que é Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. A gente já estudou isso aqui na igreja. Hoje eu quero refrescar a tua memória. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Está falando do Senhor Jesus, no versículo 5, que nos lava e nos liberta dos nossos pecados, e que nos ama. Diga aleluia. E no versículo 6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, irmãos, meu Deus, eu vou me sentar aqui porque isso é muito forte, eu fico emocionado, gente. Tudo isso o Senhor está nos entregando para te falar o seguinte: como Cristo é rei e sacerdote, agora você leu que você é reino e sacerdote. Por quê? Você lembra o que Paulo disse? Porque não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive por meu intermédio. Aleluia. Ou seja, quando que eu me torno o reino e o sacerdócio de Deus? Quando eu deixo Cristo viver por meu intermédio. Se eu continuo vivendo para mim, para minha carne, para esse mundo, eu não estou cumprindo a vontade de Deus na minha vida. Agora, quanto mais Deus vive por intermédio de mim, na figura de Cristo Jesus, então mais próximo eu estou. Quem entende? Entendeu a mensagem de hoje? Valeu a pena você assistir esta pregação, participar? Glória a Deus. Eu falei para os irmãos, eu tenho falado, não falte esses dias na igreja, não perca as pregações, porque o que eu tenho para lhe pregar nesses dias é para fazer de você crente vencedor na face dessa terra. É para honrar o que está escrito: formando vencedores para o reino dos céus. Você só vai ter força para viver para Deus quando você entender o propósito de Deus na tua vida. Enquanto você não entender isso, você não vai ter força. Diga assim, eu
Você também em casa, né? Por favor. Fala aí, eu não ouvi. Diga, eu. A minha mãe falou. A voz dela eu ouvi aqui, né? A mãe sabe como é que é, né? Fala assim, ó. Eu. Bate aí no peito. Bate. Tava longe, né, meu filho? Voltou. Bate aí no peito. Bate. Diga assim, ó. Eu tenho ligação direta com Deus por intermédio do Senhor Jesus. Lembra disso. Porque quando você for tentado pela carne para pecar, o Espírito Santo vai ter vazão na tua mente, vai te constranger e vai te dar força para você não pecar. Por que que muitos têm o Espírito Santo e vivem uma vida em pecado? Porque a mente está cauterizada. Eu tinha a mente cauterizada e por isso era explorado e também explorava. Hoje não, irmãos, hoje não. Hoje não, se for para mercadejar a palavra de Deus, eu caio duro nesse altar. E é o que eu mais peço a Deus, Senhor, se for para um dia voltar às heresias, por favor, pelo amor de Deus, me tira dessa terra. Como o Senhor não permitiu o Senhor Jesus perder a inocência, agora que eu conheço o Evangelho do Reino dos Céus, não deixe o meu coração sujar. E é a oração que você deve fazer também, porque a gente está aqui agora, recebendo tesouros da palavra de Deus. Só que lá fora, no trabalho, na casa, por intermédio da televisão, do Facebook, do YouTube, das amizades, dos conhecidos, Satanás, ele age pesado para nos tirar da presença de Deus. Quem entende? Glória a Deus. Se coloque de pé por gentileza. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor, Pai. Muito obrigado, poderoso Deus. Muito obrigado. Amém, irmãos. Posso fazer oração final? Vamos para casa abençoados. Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder estar pregando a Tua verdade. Tudo dizia que não seria possível. Mamon contra nós, muitas pessoas perseguindo, falando mal, querendo causar escândalos. Mas como a obra não é minha, mas a obra é do Senhor, e o Senhor faz por nosso intermédio, eis que aqui estamos. E eu sei que o Senhor está trabalhando em corações, para que nesse mês a Tua obra também não seja envergonhada. Eu oro, Pai, agradecendo ao Senhor por todos os irmãos que têm humilhado a Mamon e têm ajudado de coração, de forma voluntária, com amor. Por aqueles que não são avarentos, eu intercedo e peço, prospera-os, Pai. Prospera-os para que eles possam abundar em toda boa obra, nos ajudando a pregar o Evangelho do Reino, a fazer obras de caridade, a ajudar o próximo, para que o Senhor seja glorificado em o nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, leva o Teu povo em paz, em segurança, e da mesma forma que o Senhor os trouxe aqui nesta casa de oração, ou então na página do Facebook, para cultuar ao Senhor, da mesma forma, Senhor, fortalece-os no Teu Espírito, para que sexta-feira possamos nos aprofundar e entender ainda melhor de qual é o Teu ofício, de como o Senhor intercede por nós, segundo a Tua palavra. Diga: Senhor Jesus, eu saio da Tua casa de oração, mas a Tua presença, o Teu Espírito, eu levo comigo. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Diga obrigado, Jesus. Amém? Quem está alegre com essa obra? Glória a Deus. Eu conto com as suas orações, tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço para quem... eu não pedi um abraço não, né? Deixa eu pedir um abraço. Diga: Senhor Jesus. Pastor João, equipe de fé. Aí fala mais alto assim: povo de Deus que está em casa, um abraço
Um abraço a todos, né, que estão em casa, que estão na igreja. Que Deus dê uma ótima semana aos irmãos. Amanhã estamos em Belo Horizonte, na Rua das Canoas, número 856, no bairro Betânia. E vamos estudar sobre a Santa Ceia do Senhor. E vamos servir a Santa Ceia do Senhor durante a reunião ao Deus Altíssimo. Que Deus os abençoe. Faz futura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o lar, que é o teu lugar. Você parar, volte para onde